disponibilizando a estar aqui conosco para debater esse tema tão importante, essa quebra de tabus e exatamente novos paradigmas que estão acontecendo no Brasil. E parabenizar mais uma vez a Procuradoria da Fazenda Nacional com essa nova mentalidade que está imperando no sentido de possibilitar esse diálogo e esses acordos com respeito, com isonomia, com exatamente respeito à capacidade contributiva, à justiça fiscal, o princípio da celeridade de processo, que são princípios que estão expressos na lei. E, a partir desses novos tempos, começar a gente mudar aquela mentalidade de litigiosidade. Ou seja, até hoje no Brasil, a gente sempre imperou aquela cultura que vem da faculdade. O aluno da faculdade de Direito, o advogado, ele começa para litigar. Ele é preparado para litigar, ele é preparado exatamente para fazer acordos. A primeira vez que se tentou no Brasil implantar essa transação, tivemos alguns problemas, e foi em 2009 que começamos, exatamente por muita resistência, e dizer que estava se implantando uma possibilidade de proteger o sonegador. Na realidade, a transação é uma possibilidade de ganho para a Fazenda, para os contribuintes, para a Procuradoria da Fazenda e para o próprio Judiciário. Não há vencedores, não há ganhadores. Haverá acordos que, com isso, extinguirão processos. Eu nunca demais repeti que a gente tem mais de 30 milhões de processos só de execuções fiscais, com passivo tributário acima de 4 bilhões, né? 4 bilhões, e exatamente dá quase o valor, mais da metade do PIB brasileiro. Então, é importante esses instrumentos que são começou com a dação em pagamento, a transação, o negócio processual. Então, são novas formas de se extinguir litígios tributários com ganhos para todo mundo. Hoje nós estamos aqui com o doutor Cristiano, que é da Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional em Brasília. Estamos também com a doutora Juliana, que é chefe da dívida ativa da Fazenda Nacional em São Paulo, e o doutor Bernardo, que é o procurador regional da 4ª Região Fiscal de Recife, de Pernambuco, né? E estamos aqui mais uma vez já para ver a transação da parte prática, ou seja, como operacionalizar, como o contribuinte vai poder fazer essa transação. Agradecer a todas as pessoas que estão aqui nos assistindo, né? São pessoas que estão interessadas em conhecer esses novos paradigmas e essa nova legislação, como ela será implantada. Ou seja, estamos inaugurando um novo momento, e aí já houve transação, né? Porque as pessoas sempre acham, não, mas vai haver realmente transação, ou isso vai ficar apenas uma lei a mais. Eu acredito sim que todos nós estamos apostando nisso. Vamos designar 20 minutos para cada palestrante e teremos depois perguntas. Quem desejar fazer, poderá fazer perguntas pelo chat, nós iremos repassar para os palestrantes e, posteriormente, esses palestrantes responderão essas perguntas. E se quiser haver um debate entre vocês, entre a gente que tiver oportunidade, a gente vai falar. Então, para iniciar, vamos passar a palavra para o doutor Cristiano, que ele vai dar rapidamente linhas gerais do que é transação, essa transação que poderá ser uma proposta individual do contribuinte, ou uma proposta individual da fazenda, em determinados casos, ou ela poderá ser por adesão. E aí, depois, vamos falar um pouco sobre os critérios limites com a doutora Juliana para ver essa transação, e depois o doutor Bernardo vai falar sobre a transação e a questão da responsabilidade solidária para a procura. Bem-vindo a todos, obrigada mais uma vez por estarem conosco, e aí passo a palavra para o doutor Cristiano para dar essa geral sobre transação, exatamente falar sobre a utilização de ativos para liquidação desses débitos como forma de acordo dentro dessas transações. Doutor Cristiano, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Vou começar agradecendo mais uma vez o convite, doutora Mary, doutor Antônio. Também cumprimento aqui o doutor Bernardo, né, meu colega lá de 5ª Região de Procuradoria Regional, nosso procurador regional, doutora Juliana, que é a procuradora-chefe lá na 3ª Região Fiscal, que a Procuradoria tem uns números diferentes em relação à receita, né?
onde a Receita é quarta fiscal, a gente é quinta, e São Paulo é a oitava fiscal e a nossa terceira, né? Então, a região, a Receita tem 10 regiões fiscais, a PGFN tem 5, né? Nossa estrutura é mais enxuta, somos o primo pobre do Ministério. Nem tanto. Então, agradecendo e também cumprimentando a todos que estão nos assistindo nesse momento. Mais uma, acho que é uma oportunidade sempre tratar da transação tributária, né? É um tema e uma lei, né, que ela realmente mudou um paradigma. Repito, eu gosto sempre de repetir isso, talvez essa crise, essa pandemia tenha iluminado um pouco, deixado um pouco que as pessoas não despertassem para a grande novidade, para a grande mudança de paradigma que a gente tem hoje, né, no relacionamento do fisco com o contribuinte, né? A gente partiu de um cenário onde não era possível nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de arranjo entre o contribuinte e o fisco, seja no âmbito do contencioso ou na cobrança da dívida ativa. Então, o sistema todo estava estruturado, como a doutora Melby bem falou, para um conflito, né? O sistema estava preparado para uma briga, para uma disputa tributária entre o contribuinte e o fisco, e agora a gente inseriu algumas camadas de consensualidade nesse item procedimental relacionado à relação tributária, obrigacional tributária. Na nossa lei 13988, existem 3 grandes modalidades de transação. Tem uma transação primeira modalidade, né? O primeiro capítulo que isso traz. Tem um capítulo de disposições gerais, que se aplicam a todas as transações, e tem um primeiro capítulo que trata da transação na cobrança da dívida ativa. Esse é um grande eixo da lei, que é um eixo destinado a tratar os problemas da cobrança da dívida ativa, relacionados à cobrança, questões, conflitos que emergem dessa relação de cobrança entre a PGFN, no caso a dívida ativa da União, e o contribuinte. Tem um outro grande eixo da medida provisória, e agora lei, que é a transação no contencioso de relevante e disseminada controvérsia jurídica. É o que é chamado contencioso de tese, a transação de tese, né? Essa talvez, em relação à dívida ativa, essa talvez seja a mais digamos assim, disruptiva das modalidades de transação. Mas, sem dúvida, o grau de inovação da transação do contencioso ele é maior do que o da transação na cobrança da dívida ativa. E tem uma terceira modalidade, os créditos de pequeno valor, assim definidos como os créditos ou controvérsias que giram em torno de até 60 salários mínimos, foi o patamar que foi colocado na lei. Então, vem a lei 13988 com 3 grandes modalidades, que são essas 3 que eu mencionei. Esta aqui hoje vai tratar da transação na cobrança da dívida ativa, que é a parte da lei que está regulamentada, que está operacional. Os demais 2 capítulos restantes que eu falei, da transação do contencioso de teses relevantes e disseminadas e a transação envolvendo as causas de menor complexidade, os pequenos litígios tributários, eles aguardam uma portaria do ministro da Economia, né, que está em fase final, deve ser publicada em breve, eu creio que até o final da semana é possível que saia essa portaria, e com isso a gente vai ter a 13988 com as 3 grandes, com os 3 eixos funcionando, né? E com isso a nossa expectativa é realmente distensionar a relação, fazer com que esses acordos aconteçam, né, tanto na cobrança da dívida ativa quanto nas grandes teses, pegar uma grande tese e se resolver com base no acordo, né? E também nos contenciosos de menor complexidade, de pequeno valor, também tentar coacionar e diminuir a quantidade de processos que tem nessa camada, nessa faixa. Bem, então, feito esse esclarecimento em relação aos 3 grandes eixos, né, e pontuando aqui o que a gente vai tratar, que é o da transação na cobrança da dívida ativa, ela pode acontecer, via de regra, por duas vias. Tem uma via por adesão, que é quando a PGFN publica um edital, ou uma portaria, ou algum ato público, ela publiciza uma proposta já customizada, já preparada, pré-formatada, e coloca à disposição dos contribuintes para fins de adesão ou não àquela proposta. Nessa forma, não há digamos assim, espaço para uma individualização maior. A PFN faz essa avaliação e oferta isso para que os contribuintes façam adesão ou não. A gente tem hoje vigente um edital, que foi um edital lançado lá em 2019, que foi prorrogado e o prazo vem até agora, o final desse mês. Esse edital contemplou algumas situações, né, de contribuintes que eram empresas já baixadas, já inexistentes,
contribuintes com registro de óbito. Né? Foram algumas situações objetivas em que a PGFN já identificou em sua base quem se enquadrava naquela situação e publicou um edital. Inclusive, no anexo do edital tem a relação nominal dos contribuintes e dívidas que se encaixam, né? E a PGFN fez um trabalho também de campanha buscando esses contribuintes, né? Encaminhando mensagens por SMS, mandando e-mails para tentar fazer que chegasse ao conhecimento desses contribuintes que existia uma proposta disponível em aberto para que essa dívida fosse equacionada de uma maneira mais condizente com aquela situação econômica daquele sujeito passivo. Tá? Então, isso é o edital que existe. Existe também uma transação que a gente chamou de extraordinária, que é a da portaria 9924, que foi a primeira medida editada pela PGFN quando começou os efeitos, mas começaram a ser sentidos os efeitos econômicos da pandemia. Lá em março, a PGFN soltou essa transação extraordinária com o objetivo de tentar diminuir o impacto no caixa das empresas diante do problema de liquidez, que foi o primeiro problema que veio com a crise, foi um problema de liquidez nas empresas. Então, essa transação extraordinária, ela trouxe condições diferenciadas para o contribuinte se regularizar, trouxe uma entrada reduzida, foi um prazo alongado e foi disponibilizado para praticamente todos os contribuintes que estavam na dívida ativa, salvo algumas hipóteses de débito e dívidas que não são passíveis de transação ainda, que é o caso da dívida do regime do Simples Nacional, que precisa de uma lei complementar ser aprovada para que a gente possa também transacionar com esse tipo de crédito. Então, a transação extraordinária foi bem ampla, foi a primeira medida, aplicava a todos os contribuintes praticamente na dívida ativa, com o objetivo de tentar ajudar nesse impacto da pandemia. A PGFN trabalha com uma outra portaria, que também deve ser editada, eu espero que essa semana, em que vai se trazer mais modalidades, novas possibilidades, desta feita, também trazendo a possibilidade de descontos e prazos alongados, em que a PGFN vai analisar a capacidade de pagamento do sujeito passivo através de uma análise que vai ser feita no momento da adesão pela internet. É um processo automatizado, o contribuinte vai prestar algumas informações, notadamente as informações sobre os fatos econômicos mais recentes. Então, o sistema da PGFN vai verificar a situação econômica daquele contribuinte e vai tentar moldar para ele uma proposta na hora que ele completar essa prestação de informações para fins de adesão e fechar um acordo ali. Tá? Então, isso a gente vai, saindo dessa portaria, a gente vai também fazer um trabalho grande de orientação e de divulgação, né, dessas modalidades e também vamos ficar à disposição também em outros eventos para o que realmente for necessário. Bem, passando ao tema específico, né, esse primeiro formato, todas essas formas que eu me referi, são transações por adesão, né, em que a PGFN pré-formata os termos do acordo. Existe a outra via, que é a via individual, que é uma via que está disponível e que vem acontecendo. As unidades da PGFN têm feito acordos individuais de transação. Lógico que, pela natureza de uma proposta individual, ela exige digamos assim, um conjunto documental a cargo inicialmente do contribuinte. A partir dessa proposta, que tem uma série de documentos bem à semelhança do que a legislação exige para uma recuperação, uma RJ, né, uma recuperação judicial, quando o contribuinte vai ingressar com a RJ, ele tem que apresentar a documentação. A nossa regulamentação ela é bem parecida, praticamente é o mesmo conjunto documental que ele apresenta na RJ, é o que apresenta no nosso denominado plano de recuperação fiscal. O contribuinte vem com a proposta individual apresentando um plano de recuperação fiscal. E aí ele realmente abre toda a situação econômica e patrimonial para a PGFN, né, com o objetivo de conseguir fechar um acordo. Né? E nesse contexto, é possível que o contribuinte traga, nessa sua proposta, alguma garantia. Né? A legislação e a nossa portaria ela não traz nenhuma restrição ao tipo de garantia. Então, em tese, a própria lei foi bem enfática nesse ponto, que quaisquer garantias podem ser apresentadas. Lógico que isso vai ser analisado e vai compor um acordo, é um negócio jurídico bilateral, né, a transação. Isso vai ser analisado pela PGFN e também é possível apresentar créditos do que o contribuinte tenha, créditos líquidos e certos, né, objeto de uma ação judicial, né, com a liquidez e certeza já apurada, e também os créditos que já estão em fase precatória. Aí tem um detalhe: quando a medida provisória 899 foi editada, ela não trazia essa possibilidade de utilizar precatórios.
Na nossa regulamentação, na primeira regulamentação da transação, da cobrança legislativa, que foi a portaria PGFN 11956, a gente trouxe essa possibilidade de utilizar o precatório, né? E lá com os requisitos que o precatório, as formalidades que são exigíveis para isso, se for para essa garantia, esse crédito, na verdade, ser ofertado. E a lei veio e trouxe também essa previsão, que já estava na portaria, passou a constar da lei, a possibilidade de oferecimento desse precatório, e também teve um plus, que são os créditos que ainda não tiveram ainda o precatório expedido, processos judiciais que não chegaram ainda a ter um precatório expedido, mas que pela lei já é possível fazer esse oferecimento desde que esse crédito tenha sua liquidez e certeza apurada. Esse aqui é o requisito que está lá na lei, e na nossa regulamentação a PGFN intensificou um pouco mais os requisitos para esse crédito e para esse precatório serem ofertados, né, nessa proposta individual. Em via de regra, isso vai acontecer na proposta individual, mas também não é vedado e é possível que alguma modalidade por adesão também traga essa possibilidade. Não há uma vedação quanto a isso, mas pelo que a gente tem dos editais e portarias que tivemos hoje, eles não trouxeram essa previsão, mas nada impede que se faça uma previsão nesse sentido e se faça uma proposta nesse sentido de se utilizar esse crédito, né? Mas eu estou mencionando ele agora já vindo numa proposta individual. Uma coisa que é importante, antes até do contribuinte fazer a proposta, eu acho que é sempre interessante que se faça um agendamento, nesse caso de proposta individual, que se faça um agendamento para fazer uma conversa, uma tratativa prévia com as unidades da PGFN. É sempre importante até para que a proposta já venha, de certa forma, com alguns termos já alinhados, né, entre a PGFN e o contribuinte, né, porque as possibilidades são muito amplas, né? Então, muitas vezes o contribuinte não tem ciência de alguma possibilidade, né, ou às vezes ele entende que outro um caminho, e essa conversa prévia, né, mediante esse atendimento nas unidades da PGFN, ela é sempre importante para tentar já fazer um prévio alinhamento do que vai ser essa futura proposta, né? E aí, nessa ocasião também é importante, pode se tratar sobre as garantias, né, sobre que tipo de garantia pode ser ofertada, e sobre os créditos, em que situação processual está esse crédito, né, isso tudo é importante já vir evidenciado, né, para que a proposta já venha de uma certa forma mais alinhada ao que dispõe na nossa regulamentação. Tá? Uma coisa que também a gente exigiu lá na nossa portaria é que o precatório fosse objeto de uma sessão, né? E a gente também tomou cuidado por conta de algumas restrições de ordem orçamentária para não fazer uma espécie de compensação, para que também não se venha a dizer que alguma ordem do precatório ordem de pagamento foi violada por via indireta. Então, a nossa regulamentação ela também trouxe algumas regras que vêm com essa preocupação, dizer que o encontro de contas vai ser feito entre o financeiro do precatório e a dívida, né? Então, não é uma compensação. Quando aquele crédito for monetizado, né, ele vai ser feito esse encontro de contas quando da disponibilização financeira. Então, o encontro de contas é com o financeiro e não com o orçamentário do precatório. Isso está lá na nossa regulamentação. Um outro ponto que é sempre importante a gente esclarecer é que é possível sim trazer um precatório que foi oriundo de uma cessão de créditos, um precatório por exemplo, de um terceiro. É possível o contribuinte que tem dívida com a PGFN trazer um precatório terceiro e ofertar esse precatório ou esse crédito. Então, isso também é uma possibilidade que está prevista na nossa regulamentação. Tem um ponto em que a gente está reavaliando também, tem chegado muitas dúvidas sobre esse ponto e algumas sugestões de aprimoramento do texto. Assim que a PGFN fez a primeira versão da regulamentação da transação, foi aberto por uma outra portaria uma consulta pública sobre a portaria 11956. Essa consulta pública veio na portaria 11959 da PGFN, e nessa consulta pública a PGFN recebeu uma série de sugestões de aprimoramento deste capítulo da regulamentação. E então, essa consulta e essas sugestões estão em fase final também aqui de análise, e deve vir alguma alteração desse capítulo
né, para também eliminar alguns requisitos que a gente colocou lá e que nessas sugestões apareceram algumas situações que a gente não tinha previsto inicialmente e que terminavam, em um caso ou outro, inviabilizar o uso de determinado precatório, que já tinham parcela dele inserido, né? Porque um dos requisitos da nossa regulamentação é que a cessão fosse na totalidade do crédito. Então, o precatório que já tinha uma cessão anterior, ele estaria eliminado, né, por essa restrição da nossa portaria, né? Então, essa sugestão, a gente entendeu ela pertinente e a gente está estruturando aqui para ver como trazer um aprimoramento desse ponto da portaria, né? Isso se aplica também aos créditos que ainda não são precatórios, mas são líquidos e certos. Então, é isso que a gente tem em suma. Não sei como é que está aqui meu tempo, mas eu também vou deixar mais à vontade aqui para a gente seguir e nos debates trazer mais explicação sobre um ponto ou outro do que esteja gerando alguma incompreensão na prática. Tá? Então, obrigado. Tá sem áudio, Mary. Obrigada, doutor Cristiano. Né? Sempre esclarecedor ver-nos colocar assim, como é que está sendo procedido isso aí. Ficamos contentes de saber que já estão sendo feitos na prática. Né? Isso para desmistificar que isso não é uma lei que já pegou. Então, isso é importante. Né? E já vou deixar aqui uma pergunta seguinte. No caso, serão aceitos bens para pagamento desses débitos? E se o bem for num valor maior do que o débito que a pessoa tem? Como é que fica? Né? Agora, doutora Juliana, que vai falar exatamente para a gente sobre essa questão de quais os critérios para se admitir a transação e como serão os limites da dedução, porque poderá chegar até 50% do débito, 70% no caso de pessoa física, qual é o critério para haver exatamente essa limitação e o critério para ser aceito essa transação? A palavra é sua, doutora Juliana. Obrigada por participar. Olá, boa tarde a todos. Primeiro agradeço, Mariel, o convite. Realmente é um prazer enorme poder estar aqui ao lado de dois colegas que eu admiro muito, Cristiano e Bernardo. Apesar, né, do Cristiano e do Bernardo estarem ligados à dívida ativa, o Cristiano como procurador regional, o Bernardo como procurador regional, o Cristiano como coordenador, como subprocurador. Eu trabalho com a chefia da defesa, mas essa é uma parte boa da transação, né? Ela trouxe essa união entre essa divisão que a gente tem na Procuradoria de Dívida e Defesa, exatamente porque a gente trabalha dentro de uma norma que prevê tanto a transação dos créditos inscritos em dívida ativa, quanto a transação daqueles créditos que a gente chama que fazem parte do contencioso, mas que podem envolver uma tese jurídica que garantam à União oferecer ao contribuinte uma transação. Então, eu agradeço, Mary, pelo convite, agradeço ao Antônio, que está aqui também conosco, e eu vou falar, na verdade, eu vou dividir essa minha fala de 20 minutos entre esses critérios para a efetivação da transação e também vou falar um pouquinho da distinção e da confluência entre a transação e o negócio jurídico processual. Eu acho que é importante a gente trazer para esse debate todos os instrumentos que estão aí à disposição da Fazenda Pública para garantir essa conformidade fiscal. E, para mim, a transação ela foi o ápice assim, dessa série de medidas que a Procuradoria tem tomado nos últimos anos, e isso tem muito a ver com o Cristiano à frente aí da dívida, né, no nosso órgão central, que é exatamente trazer essa possibilidade de resolução de conflitos para a área administrativa e a possibilidade de trazer o contribuinte para o campo da conformidade fiscal. Então, a gente tem vários exemplos do que a Procuradoria fez nos últimos anos, a Portaria 33, a gente tem
o negócio jurídico processual e a transação. Então, antes de entrar efetivamente nos requisitos e quais são esses limites que o contribuinte tem ao aderir à transação, eu acho importante colocar a distinção entre o NJP e a transação. E eu falo isso porque a transação, sem dúvida nenhuma, é uma solução, é um meio para a solução alternativa de litígios, né? Então, quando você fala em transação, você efetivamente está falando na procuradoria e no contribuinte, e o contribuinte sentando por meios de concessões mútuas, encerrando um litígio, de forma que a participação do judiciário ali, ela é praticamente apenas homologatória daquele acordo que foi negociado entre a fazenda e o contribuinte, né? E esse é um caminho muito importante que foi tomado pela administração tributária e que demonstra essa tentativa de diminuição da litigiosidade pela efetiva participação dos sujeitos dessa relação jurídica tributária. Por outro lado, nós temos sim pontos de encontro entre a transação e o negócio jurídico processual, embora o NJP não tenha essa característica de ser um meio alternativo de solução de controvérsia. Ao contrário, o negócio jurídico processual, ele tem por objetivo extinguir, ele não tem por objetivo extinguir o processo, ele abrevia o procedimento a que aquele processo se submete. Isso é diferente da transação. A transação tem por objetivo extinguir o direito material. Só que vocês podem perguntar, apesar desta distinção, como é que ficou o negócio jurídico processual dentro desse contexto em que agora nós temos a transação? O negócio jurídico processual, ele aparece como um outro meio à disposição entre o contribuinte e a fazenda para essa negociação. E que muitas vezes aquele contribuinte pode chegar até a procuradoria imaginando que ele pode fechar uma transação e, na verdade, o caso dele vai se adequar muito mais a um negócio jurídico processual, de forma que ele vai conseguir a conformidade fiscal que ele está procurando. Então, é bom colocar que a Procuradoria está agindo nessas várias facetas aí de tentativa de diálogo e de aproximação com o contribuinte. Então, quando nós falamos em negócio jurídico processual, nós estamos falando na possibilidade das partes abreviarem um procedimento relacionado a um processo. Então, obrigatoriamente, eu preciso ter processo, tá? E, obrigatoriamente, aquelas partes, elas precisam de um acordo a ser levado para o juiz, porque o juiz, até então, ele segue o procedimento que está na lei. E quando eu tenho um negócio jurídico processual, aquele procedimento ele vai ser modificado. Então, o juiz, que é quem comanda o processo de execução fiscal ou, eventualmente, o processo exacional, ele vai ter que, efetivamente, ser comunicado daquela mudança de percurso. Então, é o que acontece, por exemplo, se dentro de um processo de execução fiscal, o caminho normal é se fazer um bacen-júdi, por exemplo, no momento em que se procura bens daquele indivíduo. Só que ele antes vai até a procuradoria e fala, olha, eu quero discutir esse débito, eu não quero abrir mão dessa discussão, mas eu quero discutir aqui com a procuradoria um oferecimento de um mix de garantias que me serve mais do que efetivamente eu apresentar só valores que estão disponíveis em dinheiro. Isso é possível hoje em dia? Numa forma, analisando friamente o processo de execução fiscal, talvez essa possibilidade ela fosse inexistente, porque nós temos uma ordem a ser seguida na lei de execução fiscal. Mas uma negociação prévia entre o contribuinte e a fazenda pode fazer com que essa ordem aí de garantias seja negociada e se leve ao juiz uma situação diferente. Portanto, esse juiz ele precisa ser comunicado desse acordo que foi estabelecido entre as partes. E veja que há uma distinção bem interessante entre NJP e transação, que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. A transação, como ela extingue o crédito tributário, ela exige que aquele contribuinte ele reconheça que aquele débito existe e ele adere
a tese ali, ao valor, enfim, a forma como aquele crédito está lhe sendo cobrado. Então, ele obrigatoriamente precisa reconhecer a existência do débito. No negócio jurídico processual, não necessariamente ele precisa fazer isso, exceto nas hipóteses de negócio jurídico processual em que há plano de amortização de pagamento, em que aí é obrigatório que ele reconheça a existência do débito. Mas nós temos outras hipóteses de negócios jurídicos processuais onde não há o plano de amortização de pagamento, há, por exemplo, negociação sobre alienação de bens, há negociação sobre mix de garantias, e que eu não preciso, como contribuinte, reconhecer a existência daquele débito. E aí vocês podem me perguntar, e será que é isso que o contribuinte quer? Em muitas situações, sim. Por quê? Porque ele pode, por exemplo, querer continuar discutindo, mas ele quer algum caminho de discussão ali que lhe seja mais favorável, né? E, por outro lado, quando ele faz o plano de amortização de pagamento dentro do negócio jurídico processual, ele tem a possibilidade de pagar esse débito em até 120 meses, ou até num prazo maior, se autorizado pelas coordenações em Brasília. No caso da transação, o prazo de pagamento diferido, ele é restrito, em regra geral, a 84 meses. Então, essa é uma outra distinção que, muitas vezes, para o contribuinte, ele precisa ver qual é o melhor instituto que o atende, né? Agora, sem dúvida nenhuma, a característica principal que diferencia o NJP da transação. A transação, apesar dela não ser só isso, ela sempre é vista como aquele instituto que oferece o desconto, né? Não necessariamente eu terei transação só oferecendo desconto. Eu posso ter desconto, como eu posso ter apenas diferimento, como eu posso ter desconto associado a diferimento, mas como também eu posso ter oferecimento de garantia. Isso tudo pode estar englobado dentro da transação. O negócio jurídico processual, por outro lado, ele não pode oferecer desconto sobre o valor de juros, de multa, nem do principal. Então, essa é a grande distinção aí que a gente identifica entre um instituto e outro. Então, em muitos momentos eles se tocam, mas em muitos momentos eles têm diferenças, mas ambos são opções à disposição do contribuinte para garantir a sua conformidade fiscal. Visto isso, a gente passa para a análise da transação. Dentro do que o Cristiano já falou, eu acredito que o contribuinte ele tem muito mais dúvidas em relação àquela transação que não que parte dele, né? Onde ele pode levar à administração tributária um plano customizado de pagamento daqueles créditos, se beneficiando, obviamente, dos eventuais descontos que a legislação permite. Então, a transação por adesão, eu não tenho margem para discussão, porque todas as hipóteses, elas já vêm pré-estabelecidas no edital. Então, a lei, ela foi muito clara, e a portaria 9717 também, que prevê a transação nos créditos inscritos em dívida ativa, foi muito clara em estabelecer o que seria objeto da transação. E ela fala lá, são os créditos irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Isso faz todo sentido, porque quando nós estamos falando de transação, nós estamos falando do quê? De concessões mútuas. Então, a administração tributária, ela enxerga que, se ela não conceder desconto, ela não tem a opção de vir a receber aquele crédito na sua integralidade. Então, para ela é bom e, ao mesmo tempo, para o contribuinte vai ser muito bom, porque ele vai poder pagar aquele crédito de forma diferida ou ele vai poder pagar aquele crédito com desconto. Agora, quais são esses limites? Quais são esses descontos? Primeiro, o contribuinte olha o edital e vê se se enquadra em alguma das situações que o edital contemplou. No caso, como o Cristiano colocou, temos aberto aí 2 editais, um deles bem mais específico, porque trata de 4 hipóteses e limita o valor dos débitos a serem transacionados a 15 milhões de reais. E traz ali as hipóteses, débitos que a própria Procuradoria já anteviu que são de difícil recuperação. Créditos de empresas inativas, créditos que já estão suspensos
por decisão judicial há mais de 10 anos, débitos, créditos que estão em fase de execução, que não tem nenhum parcelamento, que não tem nenhuma garantia, que não tem nenhuma decisão judicial favorável há mais de 15 anos, e no caso de pessoas falecidas. Então, nessas hipóteses, é muito fácil, o contribuinte vai até o Regularize, ele vai colocar o CNPJ dele lá e, ao mesmo tempo, ele vai ver quais são os débitos eleitos sob essas condições. E, obrigatoriamente, ele precisa incluir todos os débitos que são elegíveis para essas modalidades que estão previstas no edital. Isso é uma obrigatoriedade que está no edital. Então, débitos até 15 milhões e que atendam a essas 4 condições que eu acabei de colocar para vocês. Bom, fora isso, nós temos a transação, e dentro dela, Mary, que foi o que você queria saber, como é que ficam os descontos, né? E como é que é o diferimento desse pagamento? Em regra geral, o desconto é até 50% e o prazo de pagamento é até 84 prestações. Essa é a regra geral para a transação em todas as modalidades. Nós temos uma regra que eu digo específica, porque algumas instituições, como instituições de ensino, santas casas, sociedades cooperativas, conseguiram, empresas que são simples, elas conseguiram prazo maior, seja de diferimento do pagamento até 100 parcelas, acho que é isso, e conseguiram um desconto de até 70%. Bom, mas quando isso está em todas essas condições oferecidas dentro do edital, fica bem tranquilo para o contribuinte saber quando que ele quando que ele pode se beneficiar dessa transação ou não, porque basta ele entrar no Regularize e ter essa resposta com o indicativo dos débitos que ali se enquadram. Acho que a grande questão é quando o contribuinte vai querer apresentar uma proposta de transação. Nesse caso, a regra geral, para os contribuintes em geral, é que ele vai poder ter um desconto de 50% e ele vai poder pagar esse débito em até 84 prestações. Como é que o contribuinte vai fazer? Primeiro, ele precisa demonstrar que ele não tem condições de pagar aqueles débitos dele em aberto, e esses débitos têm que ser superiores a 15 milhões de reais, não tem condição de pagar aquilo dentro de 5 anos sem o efetivo desconto. Então, esse contribuinte, ele se dirige até a Fazenda Pública, como disse o Cristiano, ele procura um agendamento, né, nos nossos canais, nas páginas da internet, tem todos os canais onde o contribuinte pode mandar um e-mail nessa época de pandemia, com a sua proposta. E nessa proposta, apesar do artigo 36 da Portaria 9717 trazer uma série de documentos que aquele contribuinte tem que apresentar, na verdade, nesse contato inicial, o contribuinte tem que trazer um plano de pagamento e tem que demonstrar que ele é um contribuinte que se enquadra como um contribuinte que é irrecuperável ou está numa difícil recuperação. Tem as situações que a própria lei já previu, como falência, recuperação judicial, que já são situações onde eu tenho uma presunção dessa irrecuperabilidade, mas tem muitas situações em que aquele contribuinte, ele próprio pode demonstrar essa sua situação. E aí vem a grande pergunta, né? E qual é o desconto que eu vou ter? Como é que eu sei que a Fazenda Pública vai me dar 50% de desconto, já que esse limite é o limite máximo? Como é que eu sei que eu vou ganhar 84 prestações para pagar? Como é que isso acontece? Eu posso ter uma moratória, por exemplo, deixo de pagar durante 3 meses para começar a pagar daqui a 3 meses? Como que isso é feito? Isso faz parte da negociação, né? Da negociação que será feita entre o contribuinte e a Fazenda. Em São Paulo, nós já tivemos a oportunidade de fechar 2 transações individuais. Essas transações envolveram valores significativos e o contribuinte sentou à mesa com o procurador e demonstrou a situação econômica dele. E é muito importante que ele tenha essa confiança de que o que a administração tributária quer trazê-lo para o campo da conformidade. Então, esse contribuinte, não é à toa que o nome da MP que derivou a essa lei é a MP do contribuinte legal.
Então, a ideia é trazer o contribuinte para o campo da legalidade. Então, o procurador, ele age dentro de uma discricionariedade, mas uma discricionariedade com limites legais bem definidos, porque o desconto é até 50%. Então, assim, nós já temos condições, pelas informações que o próprio contribuinte presta para a Receita Federal, a gente consegue já ter um patamar ali de identificação, qual é o desconto máximo e o desconto mínimo que aquele contribuinte pode ter. E como é que eu vou saber que o procurador, qual é o valor desse desconto que ele vai chegar? E aí depende da forma como esse contribuinte se apresenta diante da administração tributária. Esse contribuinte, qual é o grau dele de recebíveis? Como é que está o endividamento desse contribuinte? Como é que eu posso falar em relação à folha de salários desse contribuinte? Ele consegue pagar uma entrada maior? Ou seja, fazer com que o valor que entre nos cofres públicos seja maior logo no começo em que ele faz a transação? Ou, efetivamente, esse é um contribuinte que consegue pagar a dívida num prazo de pagamento menor, então ele vai ter um desconto maior por conta dessa sua possibilidade. Então, todas essas variáveis são levadas à mesa. Que tipo de garantia aquele contribuinte consegue levar ali para apreciação do procurador? Né? São garantias mais líquidas? São garantias menos líquidas? É um contribuinte que ele reiteradamente descumpria parcelamentos? Todas essas variáveis são levadas em consideração no momento do deferimento, né, dessa transação individual. Então, o contribuinte, sim, vai sentar com o procurador e ali vão ser definido aquele plano de pagamento para realizar um dos objetivos da transação, né? Um dos objetivos da transação é identificar uma situação econômica que aquele contribuinte passa, que impede que ele se regularize e venha a transação e traz esse contribuinte para o campo da conformidade fiscal. Então, sem dúvida nenhuma, que a transação ela vem trazer para nós, advogados públicos e privados, uma nova realidade, né? Nós passamos a conversar e temos, sim, que estabelecer uma relação de confiança de que o que a Procuradoria quer é o melhor para o contribuinte e o que o contribuinte quer é o melhor para a sua situação econômica financeira. Então, é aquela história, contribuinte e fazenda de um mesmo lado, buscando a conformidade fiscal. Então, eu não sei também como é que está o meu tempo, mas eu posso ir encerrando e ficar disponível para que a gente possa debater um pouquinho mais à frente. Obrigada, doutora Juliana, realmente muito esclarecedor, inclusive os pontos que você colocou foram muito importantes. E aí eu terminei ficando uma dúvida com uma coisa que eu já achava que tinha... Claro, vou deixar essa pergunta encaixada para você me dizer depois. Né? Nesse caso, só débitos, quem tem débito irrecuperável de difícil recuperação que pode propor, ou um contribuinte que esteja numa situação, digamos, razoável financeiramente, mas ele tem até certeza do direito dele, mas ele quer encerrar esse litígio porque está há anos se prolongando. Né? Então, se aplica também para quem está nessa situação? Eu deixo essa pergunta. E aí a questão, então os descontos sempre vão ser o máximo, não existe uma gradação até 50%, até 70%, que vai ser dosado pela administração. Deixa essas perguntas para que a gente, na próxima rodada, possa responder. E aí, vou passar a palavra agora para o doutor Bernardo, que vai colocar exatamente como é que fica a transação com relação à responsabilidade tributária dos grupos econômicos, se o sócio responsável vai poder entrar com o pedido de transação, como é que fica colocado isso aí dentro dessa transação. Doutor Bernardo, a palavra é sua. Boa tarde a todos, doutora Marielbe, doutor Antônio, obrigado pelo convite. É sempre uma satisfação participar desses eventos patrocinados por vocês, né? Sempre com muita qualidade na discussão e sempre uma oportunidade para a gente poder conversar com a sociedade. Isso é sempre muito salutar e a gente sempre ganha muito com essa conversa, né? A gente não só traz informações, como leva também demanda de vocês e essa interação é extremamente valiosa. Então, obrigado a vocês pelo convite. Doutora Juliana, doutor Cristiano,
estimados e admirados colegas, uma honra, né, estar aqui ao lado de vocês nessa ocasião. E eu fiquei incumbido aqui de falar sobre a questão da responsabilidade patrimonial e tributária no âmbito da transação, né? E eu queria iniciar já ressaltando a importância que é esse novo instituto que vem ao mundo jurídico, né? A transação é um anseio que não vem apenas do desejo dos contribuintes de uma maneira geral, né? A própria administração pública também tem todo interesse em que essa fórmula dê certo, né? De nossa parte, há toda boa vontade para que essa seja uma fórmula de sucesso, né? E o grande objetivo é exatamente esse, a gente abandonar aquela ideia da contraposição ferrenha de interesses sempre entre o fisco e o contribuinte e partir de agora em diante para uma solução do ganha-ganha, né? A gente, na verdade, propõe uma parceria junto aos contribuintes para que, mediante diálogo, mediante um incentivo à conformidade fiscal, a gente consiga juntar os interesses, e eu acho que é interesse de todos nós, né, da sociedade como um todo, seja de que lado estiver atuando, a conformidade fiscal e a segurança jurídica. Então, acho que o mais importante disso tudo é a gente conseguir delinear de uma maneira muito clara como essa transação ela vai ser encaminhada, como ela vai ser tratada, e a gente chegar a um bom termo em soluções que venham a trazer fim de litígios e, ao mesmo tempo, segurança jurídica para ambas as partes. Então, a gente está caminhando muito bem, a gente também tem verificado aqui no âmbito da Quinta Região uma quantidade muito grande de propostas de adesão a transações. Na modalidade de transação por adesão, a gente já tem aí quase 1 bilhão de propostas, né, de valores envolvidos em transações, e nas transações individuais a gente já tem 3 consolidadas, uma no Ceará, uma em Campina Grande e outra em Petrolina, né, e várias outras em andamento em várias unidades dentro da Quinta Região. Então, isso mostra que a gente está falando não de uma mera retórica, a gente fala efetivamente de uma solução concreta que foi colocada à mão dos operadores do direito, tanto do lado dos contribuintes como do lado do fisco, e que, havendo esse alinhamento de atuação de parte a parte, a gente efetivamente vai chegar a resultados muito satisfatórios para todos. Então, esse é o nosso grande desejo, e a gente já tem, nesse começo, uma grande satisfação em ver que é uma fórmula que tem tudo para dar certo, né? A gente está vivendo um momento diferenciado, com suas dificuldades. Isso, de alguma maneira, até reduz o impacto dessas medidas, né? A gente vai sentir isso aí um pouco mais à frente, em relação à transação especificamente, essa da 9917, mas temos aí realmente muito a avançar, né? E essa mudança que a gente vem passando é uma mudança que decorre não apenas dessa medida em si, né? A gente vem passando por um processo, a gente vem verificando já há alguns anos uma mudança de postura da administração pública, né? A própria PGFN vem adotando várias medidas em sequência, no sentido de abrir um maior espaço para esse diálogo, né? Abrir um espaço maior para essa dialética junto ao contribuinte de maneira direta, né? Várias medidas a gente tem buscado desjudicializar, justamente porque a gente tem verificado uma carência muito grande de resultados no âmbito das execuções fiscais. A gente sabe o nível de ineficiência e os estrangulamentos que passa o Poder Judiciário em relação à condição dessas execuções fiscais. Muitas vezes a insatisfação é não só de nossa parte, mas também do contribuinte. A doutora Mariel fez menção aí, aquele bom contribuinte que quer solucionar o conflito de qualquer maneira, ainda que ele não esteja em situação de débito. E às vezes ele está ali numa discussão que ele entende, de fato, legítima, que ele entende ter direito, e às vezes aquela discussão se arrasta por anos e ele fica com aquela pendência, e é algo que traz seus prejuízos. Então, a verdade é que todos nós queremos segurança jurídica, né? Então, a gente buscando um maior alinhamento nessa condução do trabalho, a gente abrindo mais espaço para essa interação, ainda no âmbito administrativo, entre a Procuradoria e o contribuinte, a gente começa a gerar essa aproximação. Muitas soluções têm sido apresentadas e entregues para os contribuintes, e a gente vem passando por uma mudança cultural. A verdade é essa. Sempre houve uma grande desconfiança de parte a parte, né? O fisco desconfia do que está sendo feito ali, né, por trás pelo contribuinte, e o contribuinte fica ali, opa, o que ele está querendo aqui se aproximando de mim, né? Fica aquela situação, e aí, na verdade, a gente está num processo, é uma transição, né? E essa transição, ela tende, acredito eu, a chegar num estágio consolidado em que essa confiança ela vai se sedimentar, vai se consolidar, e a gente, de fato, vai conseguir alcançar
o grande objetivo, que é solucionar de uma maneira célere as pendências que a gente tem, tentar o máximo possível desburocratizar os mecanismos de solução de conflitos e de fato, gerar essa aproximação entre o poder público e o particular, sempre unidos aí nesse mesmo propósito de solucionar os problemas, obviamente, dentro dos parâmetros legais. Então, feito essa observação, a temática que me veio à mesa diz respeito à questão do tratamento do responsável tributário ou patrimonial na transação. E quando a gente fala do responsável tributário ou patrimonial, naturalmente a gente vai ter que falar de 3 pilares aí para desmistificar essa temática. Primeiro, a questão da sujeição passiva. Segundo, a questão da responsabilidade tributária. E terceiro, a questão da responsabilidade patrimonial. Temos aí 3 pontos que eu acho que são fundamentais para a gente conseguir chegar numa conclusão a mais clara possível, né? E quanto à sujeição passiva, a gente tem, no âmbito da Portaria 9917, que regulamenta a Lei 13.988, no que tange a esses débitos inscritos em dívida ativa, que é o que é objeto da nossa discussão, eu fiz aqui um apanhado, né, de alguns trechos em que se faz menção a esse sujeito passivo, né? E aí a gente vê em vários momentos denominações distintas. E aí eu faço menção aqui, por exemplo, no artigo 2º, inciso 1º, presunção de boa-fé do contribuinte. Lá no inciso 5 do mesmo artigo, capacidade de pagamento dos devedores. Lá no artigo 3º, inciso 1, faz-se menção a viabilizar a superação da situação de crise do sujeito passivo. Então, veja que em várias passagens a gente tem contribuinte, devedores, sujeito passivo, termos distintos aplicados de maneira variada no decorrer do texto. E aí, fica muito claro para nós que, quando se trata dessa sujeição passiva, a gente está falando da sujeição passiva de uma maneira global, né? Falando do seu gênero, e não identificando ou limitando especificamente o campo de abrangência dessa sujeição passiva. E aí a gente, quando vai falar dessa sujeição passiva, a gente naturalmente passa pela ideia da sujeição passiva direta e da indireta, né? A direta que diz respeito diretamente ao próprio contribuinte, que é aquele que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, e a sujeição passiva indireta, que diz respeito à responsabilidade, que vem por substituição ou por transferência, nos casos de solidariedade, sucessão e responsabilidade. E aí, o responsável, que é o ponto-chave aqui da nossa conversa, é aquele que não se reveste da condição de contribuinte, né, e que sua obrigação decorre de disposição expressa de lei, né? E existe aí várias discussões a respeito desse liame entre o que é o responsável e o que é o contribuinte, o que é o corresponsável, até que ponto há solidariedade e quais são os aspectos e os viés em que essa solidariedade ela impacta nos efeitos dessa relação contribuinte, responsável e fisco, né? Mas assim, não, a gente nem pretende entrar nessa discussão agora, mas o que é importante a gente ter em mente aqui é que existem essas categorias, contribuinte e responsável, né? E lá no artigo 126, é um ponto também que é muito importante a gente ter em mente, a capacidade tributária passiva independe de estar a pessoa jurídica regularmente constituída, bastando que se configure uma unidade econômica, né? Esse ponto é muito importante, porque mais na frente a gente vai tratar da questão dos grupos econômicos, que eu acho que é o grande né, assunto quando se fala da questão da responsabilidade, e a gente já está compondo aqui alguns aspectos que vão ser importantes no desfecho dessa nossa conversa. E lá no artigo 128 do CTN, a gente tem, né, a regra que estabelece que a lei pode atribuir a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação. E aí, esse trecho, vinculada ao fato gerador, e quando se atrela isso à responsabilidade, é que tem gerado uma enorme discussão no âmbito doutrinário, no âmbito jurisprudencial e no âmbito administrativo. E aí, a grande discussão para que haja essa responsabilidade, é necessária essa vinculação ao fato gerador. Em que termos? Né? Qual é a gradação que se vai utilizar para estabelecer essa vinculação ao fato gerador para gerar essa responsabilidade? E aí, nesse cenário, quando a gente fala da responsabilidade, que é uma responsabilidade direta de um corresponsável que tem uma sua situação diretamente disciplinada pela norma,
a gente não tem maiores dificuldades, né? Hoje, o grande problema que a gente enfrenta em termos de indefinições diz respeito realmente aos grupos econômicos de fato, né? E isso decorre justamente porque nos últimos anos a própria Procuradoria da Fazenda Nacional tem intensificado seu trabalho, né, de investigação e o combate à fraude fiscal estruturada, ele tem naturalmente levado à conclusão dos trabalhos, né, na descoberta de grupos econômicos clandestinos, digamos assim, que são aqueles que não são formalizados, não são considerados grupos econômicos de direito dentro das regras normativas, especialmente a Lei 6.404, e são grupos que, de alguma maneira, trazem efeitos nocivos para a sociedade, né? Seja porque eles geram a sonegação, pagamento de tributos, evasão fiscal, seja porque acabam implicando a prática de concorrência desleal. Então, esse nicho especializado específico de grupo econômico, que é rotulado como grupo econômico de fato, né, que é um grupo que está fora das regras de direito, ele tem gerado enormes discussões, né? A gente tem aqui no TRF da Quinta Região, entre as próprias turmas, vários entendimentos divergentes. Essas decisões já têm subido para o STJ, a gente também tem encontrado várias decisões divergentes, e a análise dessa temática nem sempre é tão técnica ao ponto de trazer uma segurança para todos nós, né, seja o contribuinte, seja o fisco, na hora de conduzir os trabalhos. Então, é muito importante que a gente esclareça realmente essas divisas entre o que é uma coisa e o que é outra coisa, para a gente poder caminhar e tentar chegar numa definição que nos traga o efetivo cenário em que a gente possa trabalhar com tranquilidade, com segurança. E aí, quando a gente fala de transação, a gente vem logo à mente a possibilidade de esses grupos econômicos, de fato, né, se apresentarem para poder solucionar os seus problemas, né? Porque, queira ou não, esses grupos econômicos, de fato, também são unidades econômicas que estão, né, produzindo e gerando seus efeitos no meio econômico, né, na economia, e, de alguma maneira, é interesse de qualquer um, né, solucionar seus problemas. A gente parte, inclusive, na regulamentação da lei, dessa boa-fé do contribuinte, da presunção dessa boa-fé. Então, a gente presume que todos têm interesse em regularizar a sua situação. E aí, a pergunta que vem, esse grupo econômico de fato, ele tem condições de participar dessa transação? Qual é a situação dele? Como isso vai ser tratado? Né? Antes da gente chegar nessa resposta, a gente precisa definir, que é um ponto que gera extrema divergência e gera extrema dúvida, sobre o que é a responsabilidade tributária e o que é a responsabilidade patrimonial. Né? São situações distintas. A gente, mais recentemente, especialmente depois do advento aí do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no CPC, né, a gente vem se deparando com discussões novas que têm trazido aí novas luzes a essas questões no âmbito jurisprudencial, no âmbito administrativo, e é importante a gente fazer uma divisão muito clara do que é responsabilidade tributária e o que é patrimonial, porque cada um tem os seus efeitos, cada um tem as suas consequências, seus desdobramentos. Então, quando a gente fala da responsabilidade tributária, e aqui eu vou manter um enfoque nos grupos econômicos, porque é o grande assunto, é o que mais gera interesse e gera dúvidas, a gente tem ali no artigo 124.1 do CTN, né, um ponto mais sensível para essa discussão, que é justamente a solidariedade decorrente do interesse comum na situação que gera o fato gerador da obrigação tributária. E aí, esse interesse comum, no grupo econômico de fato, ele vem recebendo diversas leituras, né, e uma das leituras a qual eu me filio é de que, quando há a prática de fraude, né, essa prática de fraude, ela gera um liame entre o praticante da fraude, o agente fraudador, com esse fato gerador que gerou a obrigação tributária. Né? E aí, de alguma maneira, há uma repercussão econômica, né, nesse viés em que se visualiza esse liame. Esse não é um entendimento pacífico, há imensa divergência a respeito disso, e há quem não defenda esse ponto de vista, exatamente sobre a alegação de que, quando se fala nesse liame, deve-se olhar sobre o seu espectro jurídico e não econômico. Né? E aí, nesse aspecto, haveria de
de ocorrer, de fato, uma ligação direta na constituição do fato gerador, né? Um liame jurídico, né? E aí essa é a grande divergência. Então, para parte das correntes doutrinárias e jurisprudenciais que interpretam essa norma, sob essa análise dos grupos econômicos de fato, não haveria a responsabilidade tributária caso o agente econômico, que tem patrimônio, por exemplo, ali no seu acervo, não esteja diretamente ligado à prática do fato gerador daquela obrigação. E aí, com isso, gera-se uma lacuna normativa a respeito de como se iria responsabilizar esse agente, mesmo se estando diante de uma fraude, né? Assim, há um débito, um passivo tributário causado por aquele conglomerado econômico, há a identificação de patrimônio dentro daquele conglomerado econômico e da prática de fraude para ocultar aquele agente econômico, mas a norma ela traz uma lacuna, né? Se você não interpreta que há esse liame jurídico do interesse comum do artigo 124.1 do CTN. E aí, diante desse cenário, para quem é adepto dessa corrente, a gente encontra um outro caminho para viabilizar essa responsabilização, né? Então, se a gente não tem, seja no artigo 124.1 do CTN, seja nos artigos 129 a 138, que trazem lá responsabilidade de sucessores, responsabilidade de terceiros e responsabilidade por infrações, a gente não enquadra claramente a atuação do agente econômico em uma dessas hipóteses previstas no CTN, que denotam claramente a responsabilidade tributária desses agentes, a gente tem como atingir esse patrimônio que é decorrente de uma prática fraudulenta e que gerou um prejuízo ao erário, né, por outra via. E essa via seria exatamente a via da responsabilização patrimonial, né? A gente sabe que o próprio Código Civil, que impede o enriquecimento ilícito, o Código de Processo Civil, que traz também a responsabilidade patrimonial do responsável em caso de desconsideração da personalidade jurídica. Tem várias normas, inclusive o próprio artigo 50 do Código Civil, que traz as hipóteses de abuso de direito e decorrente de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A gente tem no arcabouço normativo regras que estabelecem impedimentos à prática de enriquecimento ilícito e fraude ao erário. Então, o caminho a se seguir seria exatamente o da responsabilidade patrimonial, com base no artigo 50 do Código Civil Nacional. E aí, qual é o principal desdobramento dessa conclusão em termos práticos, né? Hoje, com o advento aí do CPC, a gente tem lá no artigo 133 um novo procedimento para a promoção dessa desconsideração da personalidade jurídica. Então, qualquer medida que se queira adotar em relação a essa desconsideração da personalidade jurídica deve passar por esse procedimento sob pena de nulidade. Já houve, e há ainda acesa, uma discussão sobre a aplicação dessa regra para as ações fiscais. Isso tem sido alvo de grandes debates, né, no âmbito doutrinário e mesmo jurisprudencial, mas, a nosso ver, há como conformar tranquilamente, né, ambos os institutos, e a gente tem como se cercar das formalidades necessárias para a adoção desse procedimento, sem perder de vista a efetividade da medida. Existem instrumentos tributários de urgência e outras medidas que podem cercar o crédito público de proteção e, ao mesmo tempo, se adotar as cautelas legais para evitar qualquer discussão posterior a respeito de eventual nulidade no reconhecimento dessa desconsideração. E aí, a gente tem no IDPJ um instrumento para viabilizar essa desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que é necessária a responsabilização patrimonial do agente econômico quando a prática desse abuso de direito, né, abuso da personalidade jurídica decorrente do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial e o prejuízo do credor, né? A gente aí no Código Civil teve a adoção da teoria maior da desconsideração e esses requisitos são exigíveis para configuração do Instituto. Então, a gente tem esse cenário, né, em que a gente tem uma sujeição passiva aí entre contribuinte e responsável, e a gente tem na responsabilidade esses dois vieses, a tributária e a patrimonial. Todas elas aptas a trazer a responsabilização necessária para o adimplemento do crédito público, cada uma com suas peculiaridades, com seus ritos e com seus efeitos. E aí,
já passando diretamente para a regulamentação da portaria 9917, e aí eu já trago aqui uma leitura sobre como os grupos econômicos foram tratados pela portaria, né? Assim, feita essa premissa relativa à classificação da responsabilidade e a sujeição passiva, a gente parte diretamente para o tratamento desses grupos econômicos no âmbito da portaria e como essa transação ela pode ser realizada por esses agentes, né? E aí, lá no artigo 21, a gente já identifica desde logo, né, que um primeiro efeito que se identifica a respeito dessa questão dos grupos econômicos é que, para a mensuração da capacidade de pagamento, os sujeitos passivos, e aí a gente fala do contribuinte, do responsável tributário ou do responsável patrimonial, poderão ser considerados, sem prejuízo das informações prestadas, as seguintes fontes de informação. Ele diz lá, no parágrafo 2º, havendo mais de uma pessoa física ou jurídica responsável pelo mesmo débito ou conjunto de débitos inscritos, a capacidade de pagamento do grupo poderá ser calculada mediante soma da capacidade de pagamento individual do devedor principal e de seus corresponsáveis. Então, desde logo, a gente vê que há a possibilidade da análise global desse grupo no que tange à necessidade da mensuração da sua capacidade de pagamento. E aí vamos lá no artigo 36, estabelece lá que os devedores descritos no artigo 32 são aqueles que podem apresentar a transação individual, né, como proposta. Eles devem, no seu plano de recuperação fiscal, contemplar, e ele coloca aqui, a situação patrimonial, e aí no inciso 2 do artigo 36, a qualificação completa do requerente, e no caso de requerente pessoa jurídica, de seus sócios controladores, administradores, gestores e representantes legais. Então, mesmo controladores, aí, embora a terminologia desse artigo fale de grupos econômicos de direito, aqueles que estão efetivamente formalizados, essa mesma lógica vai se aplicar também nos grupos econômicos de fato, como a gente pode verificar mais adiante. Lá no inciso 3, a linha E, consta também que deverá, nas demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios, apresentar a descrição das sociedades de grupo societário de fato ou de direito. Então, veja que o grupo societário de fato também está contemplado ali na necessidade de descrição das sociedades que compõem aquele conglomerado societário. Seguindo, a gente vai encontrar... Tem vários pontos que a gente vai encontrar, eu estou resumindo aqui para a gente também não estender demais. Lá no inciso 8, a gente tem relação dos bens particulares dos controladores, administradores, gestores e representantes legais, ou seja, relação de bens de todos. A declaração de que o sujeito passivo ou responsável tributário, durante o cumprimento do acordo, não alienará bens ou direitos. Vejam, o sujeito passivo ou responsável tributário. Lá no inciso 13, declarar que não utiliza ou reconhece a utilização de pessoa natural ou jurídica interposta. E aqui, a utilização de pessoa jurídica ou natural interposta é uma característica básica de formação de grupos econômicos de fato, né? Isso é uma prática corriqueira. Então, vejo que isso está contemplado também, embora como declarar que não utiliza, a gente vai ver que, mesmo nessa situação, e a situação de frustrar a recuperação dos créditos, que a pessoa também deve declarar, caso ela tenha praticado, ela deve declarar que não praticou, mas caso tenha praticado, a gente vai ter lá no parágrafo 3º a seguinte regra, essa regra que é talvez aí o ponto mais sensível do tratamento desses grupos econômicos no âmbito da transação, né? Havendo o reconhecimento da utilização de pessoa jurídica, de pessoa natural ou jurídica interposta para ocultar ou dissimular a origem ou a destinação de bens, de direitos e de valores, seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários de seus atos, em prejuízo da fazenda pública, nos termos do inciso 13 do caput desse artigo. E aí eu lanço luzes nessa parte do trecho. A aceitação da transação fica condicionada à concordância das pessoas físicas e jurídicas envolvidas em ser corresponsabilizadas pelos débitos transacionados. Então, esse ponto é muito importante porque ele traz uma regra que já sinaliza para a própria administração pública a possibilidade de convolar aquela situação irregular numa situação regular, desde que aceitos e preenchidos determinados parâmetros,
né, e que esteja evidentemente caracterizado o interesse público naquela medida a ser adotada. Então, com isso, a gente já consegue aí trazer uma regra muito clara a respeito da possibilidade da regularização desses grupos econômicos de fato, né, que possam aderir a uma transação e, nessa oportunidade, já resolver sua situação perante o fisco para evitar outros desdobramentos negativos para a sua atuação econômica. E aí, por último, já para encerrar aqui, o meu tempo acho que já estourou, a questão do devedor quanto mais. Tudo isso que a gente está falando, a questão da interposição fraudulenta de terceiros nas relações econômicas, utilização de pessoas interpostas sem idoneidade patrimonial e outras medidas que servem para ocultar o real interveniente naquelas operações, tudo isso traz em si embutida a ideia do devedor quanto mais, né? E a gente tem lá na lei, né, justamente uma regra que veda a participação do devedor quanto mais nas transações. E aí o que a gente precisa, e aí é importante que a gente está falando aqui de uma norma de eficácia limitada ainda, vai haver aí, tem um projeto de lei, Cristiano pode até falar melhor sobre isso, que vai delimitar melhor as balizas, né, em que se inserirá esse devedor quanto mais, né, em que situações ele vai ser caracterizado, mas enquanto não há essa regulamentação, não há vedação também. Mas o importante é a gente saber que a intenção da Fazenda Nacional é tentar, o máximo possível, restringir as vedações para a ocorrência dessas transações e, ao mesmo tempo, atuar de maneira indutiva para a atuação regular dos agentes econômicos. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria trazer para vocês e dizer, né, que, em conclusão, há, de fato, diante da norma atual, essa viabilidade da realização de transação por responsáveis tributários ou patrimoniais e que os grupos econômicos de fato, que são, na verdade, eu acho que o grande ponto aí de atenção de todos, encontram um palco propício para a realização de atividades do seu interesse junto ao fisco. Obrigado. Obrigada, doutor Bernardo. Realmente foi uma aula aí sobre o tema, né? Muito interessante, trouxe vários aspectos. E eu vou deixar só uma perguntazinha para na próxima rodada ser colocada, que é exatamente a questão de, então, quem tem, porque a lei fala, é vedado reduzir multas penais, então, se é aquela multa de 150%, então, essa pessoa pode propor transação, só não vai ter a transação, só não vai ter redução de multas, mas pode ela propor uma transação. Deixa essa pergunta aí, né, com relação a essa questão. Agora vou passar a palavra para o doutor Antônio Souza, que é o presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB Pernambuco, né? E para que ele possa fazer as colocações e trazer as perguntas do pessoal que está participando do nosso evento. Doutor Antônio Souza, a palavra é sua. Boa noite a todos. Realmente, dentro da minha função aqui de trazer perguntas e problematizar um pouco o tema, eu gostaria de fazer um comentário inicial e já partir para deixar uma pergunta para cada um. Então, o primeiro comentário que eu faço, de ordem geral, é que a gente precisa, realmente, nesse contexto de mudança do paradigma dentro da transação, digamos assim, desligar um pouquinho o filtro daquela cultura de parcelamento. Ou seja, a gente ainda tem uma cultura no Brasil muito de parcelamento. E dentro dessa cultura de parcelamento, é aquela cultura de sempre a Fazenda vai dispor sobre as regras de parcelamento e cabe ao contribuinte aderir ou não aderir. É claro que a caracterização por adesão ela tem um pouco dessa parametrização, mas assim, um ponto importante que tem que se destacar é que com a transação, com a lei, na verdade, ela está dando um leque maior de possibilidades e dentro desse leque existe um poder maior de criatividade, ou seja, de construir soluções dentro da lei. Então, isso exige também do intérprete, do contribuinte, aí, uma certa criatividade e, dependendo do caso concreto, isso vai ser possível construir modelos aí de solução. Então, dentro desse espírito, eu queria fazer uma primeira pergunta para o doutor Cristiano, é que tudo bem que a norma fala em direitos creditórios, né, e precatórios judiciais próprios ou de terceiros, desde que haja exceção. Mas dentro desse contexto, eu posso inserir dentro de um acordo de transação uma seção de direitos, créditos fiscais pendentes de apreciação, por exemplo, créditos com pedido de ressarcimento,
mas que ainda não foram apreciados pela Receita Federal, ou seja, a mesma empresa ela deve fazer na nacional, mas tem pedidos de ressarcimento pendentes de análise. Isso pode ser colocado dentro da mesa de transação, ou, por exemplo, inserir dentro da transação uma possibilidade de uma alienação por iniciativa da PFN ou em conjunto, ou seja, eu tenho esse imóvel, eu vou pagar esse débito com esse imóvel, mas assim, ao invés de dar em pagamento, eu quero botar esse imóvel à venda e o produto ser revertido dentro do acordo de transação, ou, por exemplo, uma cessão de direitos atinente àquele bem ou direito que vai gerar uma renda mensal e isso ser incluído dentro do acordo de transação. Estou falando aqui exemplos genéricos que poderiam, em tese, ser colocados dentro desse contexto. A minha pergunta é justamente em cima disso. É possível construir acordos de transação com base, né, na prestação desse tipo de ativo e na realização desse tipo de ativo dentro da transação? Então, essa é a minha pergunta para o doutor Cristiano. A minha pergunta para a doutora Juliana vai no sentido de utilizar o NPJ de modo preparatório a uma transação. É claro que, de uma maneira geral, a gente vai sentar e vai pensar numa transação. Mas, às vezes, o contexto do débito a ser transacionado, quantidade, complexidade, pode envolver um tempo maior de maturação dessa transação, tal como verificação do que é devido ou uma construção de um plano de recuperação ideal. E aí, dentro desse contexto, pode-se convencionar a realização de um NJP, por exemplo, para suspender as execuções fiscais em trâmite, enquanto esse acordo de transação não for concluído, ou seja, a utilização do NJP aqui como uma figura preparatória de uma transação e não o NJP dentro da transação. A minha pergunta é se isso seria possível, por exemplo, dentro de um contexto, claro, de uma transação mais complexa, que vai envolver aí uma construção de um plano de recuperação, análise de débito ainda, enfim, se é possível utilizar esse instrumento como, digamos assim, um ajuste preparatório para a transação. E, por fim, para o doutor Bernardo, eu faria uma pergunta em relação, não ao grupo econômico em si, mas a questão de um responsável, pessoa física, por exemplo. Ou seja, ele foi arrolado como responsável, seja por ter sido sócio-gerente ou outro motivo, e ele foi colocado dentro da legislação como responsável tributário. A minha pergunta é, ele pode transacionar? E se sim, quando ele for transacionar, o que é que vale para ele? Os requisitos de pessoa física ou os requisitos da pessoa jurídica? Eu digo isso porque, assim, o artigo 11, parágrafo 6º da legislação da lei, ele fala em descontos em transação que envolva a pessoa natural. Ele não diz transação do débito da pessoa natural. Então, minha pergunta é se um terceiro responsável, pessoa física, ele for firmar um acordo de transação, para ele se aplica os limites da pessoa jurídica, até 50%, ou os limites da pessoa natural, que é até 70%, e ali um prazo diferenciado. Então, essa é a minha pergunta. E a segunda pergunta dentro desse contexto é se, para fins de avaliação da capacidade de pagamento dele, vai se levar em consideração o patrimônio pessoal, pessoa física dele, ou o patrimônio de eventual empresa que ele faça parte, que seja sócio, ou coisa do tipo. Então, essas, na verdade, são as minhas perguntas. E aí, na busca realmente de contribuir com esse debate, que é tão importante, eu deixo a palavra aqui para a doutora Mary e espero não contribuir com esse debate. Muito obrigado. Obrigada, doutor Antônio. Vamos dar 5 minutos para cada um responder essas perguntas rapidamente, por conta do adiantado da hora, embora por a gente ficássemos aqui a noite toda, porque temos um monte de perguntas aqui, inclusive das pessoas que estão assistindo. Doutor Cristiano, a palavra é sua. Bem, vamos lá. Em relação a garantias, bens e tipos de ativos, a lei, ela não trouxe, nem a lei, nem a nossa regulamentação, não existe uma vedação a priori sobre a espécie de crédito a ser ofertado. Né? Tudo isso aí vai compor o âmbito de negociação. Assim, da mesma forma, a lei também não condicionou, nem a regulamentação condicionou a realização de transação à oferta de uma garantia. Não existe essa, digamos, essa exigência aplicável a todos os casos. Né? E são situações que vão decorrer
do âmbito, do escopo do acordo que está sendo travado. Então, em tese, um direito de crédito, ele pode ser ofertado. Embora, quando a gente trata de créditos tributários, existe a 9430, existem algumas regras da 9430 que, na transação, eu não posso afastar o regramento da 9430. Uma vez obedecida a 9430, estando dentro daquele limite da compensação tributária, aquele crédito ele é passível de ser oferecido, sim, e aí vai depender do arranjo que for estabelecido naquele caso concreto. Tá? Então, respondendo bem objetivamente, é possível, sim, direitos creditórios, como também, se o contribuinte tem um bem de outra natureza, não estou falando aqui de um direito de crédito, falando de um bem, de um imóvel, que foi o exemplo também que a Mary trouxe, é possível que o contribuinte coloque esse imóvel na negociação e que se convencione ali uma alienação por iniciativa do próprio contribuinte ou por iniciativa da PGFN e aquele valor seja vertido para quitar a dívida. Assim, é possível, não tem essa vedação. E aqui eu não estou falando da dação em pagamento de imóveis, que é uma outra regulamentação. Estou falando de um bem que se vai trazer, se vai colocar no acordo e se vai convencionar que aquele bem vai ser alienado, e o próprio contribuinte pode fazer isso, e trazer o produto daquela alienação ser revertido para a quitação do passivo. Um outro ponto que eu vi que chegou aqui pelas mensagens é em relação à utilização de créditos de prejuízo fiscal. Esses créditos, eles se encaixam naquela situação que eu mencionei. Eles são créditos que têm uma forma própria de utilização prevista pela legislação, submetidos àquela trava. Os 30% são créditos contábeis. Ele não é um crédito passivo de ser restituído, feito um crédito, por exemplo, de um ressarcimento, de um pedido de ressarcimento. É um crédito de uma natureza diferente. O crédito fiscal ele é um ajuste contábil que o contribuinte faz na escrita dele e submetido à limitação lá dos 30%, a famosa trava dos 30%, que tem um regulamento próprio para ele. Então, ele não é possível de ser monetizado e virar um numerário aqui no âmbito da compensação. Tá? Um outro ponto que colocaram aqui também na pergunta foi: é possível, a transação extraordinária, ela exige garantia? E aí a resposta é não. A transação extraordinária, que era a portaria 9924, que foi editada nesse contexto da pandemia, lá em março, ela flexibilizou a necessidade de garantia em relação à legislação de parcelamento, que exigia acima de 1 milhão, se a dívida fosse acima de 1 milhão, o contribuinte tinha que apresentar uma garantia. Nessa modalidade de transação, a gente flexibilizou e trouxe um acordo bem mais maleável e adaptado à situação atual, que a gente está vivenciando. Então, sobre algum outro ponto que chegou aqui também, perguntaram aqui, estou aqui usando meus 5 minutos, e quando terminar eu vou tentar responder aqui. Então, foram muitas perguntas. Perguntaram aqui como é que os acordos de transação e NJP serão divulgados no site da PGFN? É uma pergunta que a pessoa fez aqui. Sim, a transação, os acordos de transação já estão disponíveis lá no site. O NJP está sendo trabalhado, porque a nossa preocupação, isso se aplica tanto ao acordo individual quanto ao NJP, diz respeito ao eventual dado do contribuinte que seja coberto por sigilo. Então, esses termos têm que ser manualmente validados e verificados para ser tarjada alguma informação que realmente não seja passível de divulgação. Tá? Mas esses acordos de transação por adesão, todos eles já estão no nosso site, e os individuais também estão sendo inseridos, assim como também o NJP. Tá? E é uma medida de transparência ativa. Por acaso o contribuinte não achar um lá, pode fazer um pedido, que a gente vai lá e tem que colocar. É uma obrigação legal divulgar todo e qualquer acordo de transação no nosso site. Uma outra pergunta que fizeram aqui sobre os descontos. Como é que esses descontos incidem? Os descontos é uma coisa importante de esclarecer. E eu falo isso com a convicção de que a transação ela pode ser muito melhor que qualquer refis que já apareceu, para quem tiver necessidade. Porque a trava do nosso desconto, ele observa essa limitação dos 50% ou 70%, ou se for uma daquelas categorias especiais ou pessoas físicas, ela incide sobre o valor total da dívida. Então, isso significa que o desconto pode chegar a 100% de multa de juros e encargos. 100%. Pode ficar só o principal. O pago principal é que é uma vedação de incidência, e esse limitador dos 50% ou 70%, ele observa o valor da dívida como um todo. Então, ela pode chegar a cair 100% em todos os acréscimos. É lógico que tudo que vai dizer quanto o contribuinte vai receber
de desconto ou não vai ser essa análise de capacidade contributiva, que a gente vem chamando aqui de capacidade de pagamento. Essa capacidade vai moldar o quanto desse desconto vai incidir no caso concreto. Então, acho que tem uma outra questão aqui. Deixa eu ver. Tem uma pergunta aqui do Fernando Andrade. Ele perguntou se a exigência de os créditos serem irrecuperáveis, se fosse recuperação, se aplicaria às categorias especiais. Então, a resposta é que se aplica sim. A especialidade dessas categorias foi em relação ao prazo, que é um prazo de até 145 meses, comparado ao prazo ordinário, que é de 84 meses. Essas categorias especiais têm um prazo de até 55 vezes, mas a exigência de desconto também, que pode ser até 70%. Mas a exigência do crédito ser irrecuperável, difícil de recuperação, que, em outras palavras, é a análise de capacidade de pagamento, o termo técnico que se colocou na lei foi créditos irrecuperáveis ou difíceis de recuperação, mas, na prática, isso significa o contribuinte demonstrar que não tem condições de pagar o seu passivo num prazo de 60 meses. É isso que está lá na legislação, é essa análise que é feita. Então, eu acho que era isso. Tem um outro ponto. A doutora Melry colocou uma situação que era um contribuinte que tem uma dívida há muito tempo e tem uma capacidade de pagamento razoável e quer fazer uma transação. Esse contribuinte pode, né? Então, vamos lá. Sem falar na transação das teses relevantes, a transação do contencioso e aquela transação de pequeno valor, que são aqueles outros 2 capítulos que estão aguardando a portaria do ministro para serem regulamentados. Estou falando aqui especificamente da transação da dívida. Existem 2 situações em que a gente considera aquela dívida como se enquadra como irrecuperável, difícil de recuperação, olhando a aspectos relacionados ao tempo de cobrança. Por exemplo, então eu tenho débitos que estão há mais de 15 anos inscritos na dívida ativa. Esse débito é elegível para transação, porque na nossa análise, na nossa base, um crédito de universidade, ele realmente ele é considerado irrecuperável. Da mesma forma, se eu tenho uma dívida que tem uma decisão judicial, da discussão judicial e suspensa há mais de 10 anos, também ela se encaixa nessa possibilidade. A gente, nesse caso, só olha a dívida. Em geral, a capacidade de pagamento, ela olha a dívida e olha o contribuinte. Ele é uma equação montada com características da dívida, endividamento, e com características do contribuinte. Sempre a equação leva em conta esses 2 pilares. Mas, em algumas situações, uma característica da dívida ela é tão determinante que ela torna aquela dívida considerada irrecuperável. E, do mesma sorte, tem situações que alguma característica do devedor é tão determinante que ele já é considerado irrecuperável, independentemente de olhar a dívida, que é o caso que a Juliana comentou lá dos contribuintes que estão em processo de falência ou em recuperação judicial. A lei presumiu que esses caras eles estão enquadrados nessa situação de ausência de capacidade de pagamento suficiente. Então, em regra geral, eu sempre olho, é um binômio. A capacidade de pagamento, ela olha o endividamento do sujeito e olha as condições econômicas dele. Então, aspectos objetivos da dívida e subjetivos do contribuinte. Mas, em algumas situações, há um extremo em um dos lados da equação que só isso já torna o débito enquadrável. Aí ele poderia fazer, sim, no âmbito da cobrança da dívida ativa. Obrigada, doutor Cristian. Conseguiu responder um monte de coisa em pouco tempo. Parabéns. Tá bom. Obrigado. Doutora Juliana, a palavra está com a senhora. Juliana? Bom, eu vou responder a pergunta do Antônio sobre a necessidade de um prévio NJP quando eu estou diante de uma transação que, de alguma forma, exige um tempo maior para que eu possa verificar quais são os débitos e tudo. Antônio, eu acho que não tem necessidade, porque, assim, a própria regulamentação da transação, ela prevê que, no caso, no momento em que a transação ainda não foi assinada, mas se você está numa fase de negociação, é possível, de comum acordo, as partes pedirem a suspensão dos processos, né? Quer dizer, não faz muito sentido se aquele contribuinte está apresentando uma documentação, está numa negociação, que a gente tenha uma alienação, que a gente tenha uma penhora, que a gente tenha um ato que é característico do andamento natural do processo e que isso, de certa forma, seria inibido se a transação já tivesse sido avançada. Então, nesse ponto, eu acredito que não usaríamos a transação para essa finalidade, desculpem, o NJP para essa finalidade. Mas, sem dúvida nenhuma, e aí tentando responder a pergunta da Mary, que ela colocou o seguinte,
no caso do contribuinte, que ele é recuperável, ele pode transacionar? Bom, depende, porque se aquele contribuinte que é recuperável, mas como o Cristiano colocou, tem alguma dívida que se enquadra dentro de uma das hipóteses eleitas pela lei e que está disposta no edital, ele pode ser beneficiado. Então, aquele contribuinte que tem uma dívida há mais de 10 anos com uma decisão judicial. E aquela dívida que seja até 15 milhões vai poder ser objeto de transação por adesão, ainda que esse contribuinte seja altamente recuperável. E outra coisa, o contribuinte recuperável, ele vai poder sim transacionar nos casos da defesa, né? Nos casos da transação do contencioso, cuja regulamentação está sendo muito aguardada, seja por nós procuradores, seja pelos contribuintes. Então, e você também perguntou, Mary, com relação ao desconto, né? Então, se sempre aquele contribuinte ia ganhar o prazo máximo do desconto. Não. Existe todo um ajuste que é feito pelos sistemas da Procuradoria e o procurador ele vai ter que olhar para a capacidade econômica daquele contribuinte e verificar, a partir dali, o máximo de desconto que ele tem, o máximo e o mínimo. Então, eu tenho um parâmetro máximo e um parâmetro mínimo. Dentro daquilo vai depender da forma como o contribuinte se apresenta em relação a garantias, em relação a adiantamento do valor, em relação ao diferimento que ele vai precisar. Então, isso vai fazer parte da negociação que vai ser feita ali entre o contribuinte e a fazenda. Então, eu acho que eu estou vendo aqui algumas outras perguntas, mas eu acho que o Cristiano já respondeu, e aí ficaram algumas para o Bernardo. E estou vendo aqui que o Fernando foi meu aluno, que está aqui prestigiando a live, e também tem colegas da Procuradoria aqui nos prestigiando, que eu fico super contente. Obrigada, doutora Juliana. Realmente ouvir vocês é muito importante, e cada um traz um enriquecimento, um conhecimento prático do que está acontecendo, que ajuda todo mundo a refletir sobre esse instituto e a importância dele. Né? Doutor Bernardo, a palavra é sua. Vamos lá. Primeiro, a pergunta do doutor Antônio, né? Qual situação vai ser analisada na ocasião da análise da proposta de transação para se aferir, né, em que termos essa transação vai ser deferida ou não, né? E aí, no campo subjetivo, a análise vai ser realizada com base nos critérios fincados no perfil do responsável ou no perfil do devedor principal. E aí, a gente, olhando para a norma, identifica a existência, na verdade, primeiro, de uma regra lá no artigo 18, se não me engano, que fala sobre análise isolada ou cumulativa com outros fatores para a aferição da análise dessa proposta. Né? Então, não há a definição de critérios isolados, né? Deverá ser analisada a conjuntura. Segundo, lá no inciso que trata sobre a situação econômica e a capacidade de pagamento do sujeito passivo, a referência ao sujeito passivo. E aí cabe, nesse conceito, tanto o devedor principal, o contribuinte, como o responsável. Então, na verdade, Cristiano, que é o autor da norma, pode até esclarecer melhor que eu, mas o que me transparece da norma é que a ideia é que essa análise ela vai ser feita com base no mix, né? É um combo. Você vai ter que analisar ali a situação do responsável, a situação do devedor principal, e a conjuntura do débito e as circunstâncias em que atua aquela empresa e a situação econômica desse responsável tributário. E com base nessa análise conjugada, chegar-se-á a uma conclusão sobre a viabilidade ou não dessa proposta de transação. Né? Acho que não há uma análise isolada sobre a situação do responsável ou uma análise isolada da situação do devedor principal. Você vai ter que conjugar esses dois fatores. E aí, eu vou passar logo para as outras perguntas, e aí, Cristiano, se quiser depois complementar, fica à vontade aí. Eu fico aqui indagado sobre como harmonizar a proibição de transação com devedores contumazes com a qualificação habitualmente adotada pela PGFN para os grupos de fato,
como sendo de natureza fraudulenta e com a circunstância geralmente habitual de que os passivos desses grupos são expressivos e formados ao longo de vários anos. Aqui a dúvida é a questão da harmonização da proibição de transação com devedor quanto mais e, ao mesmo tempo, a gente conseguir viabilizar essa análise desses grupos econômicos dentro do ambiente da transação, né? E aí, esse ponto talvez seja o ponto mais difícil de tratar que a gente tem aí até agora, porque isso foi até alvo de alteração da conversão da medida provisória para a lei, né? Na medida provisória, 899, a gente tinha, inclusive, uma vedação a multas qualificadas, que são decorrentes de práticas tidas como fraudulentas, e justamente por essa natureza dessas atividades, se imbricarem com o conceito de devedor quanto mais, elas estavam contempladas expressamente lá, né, na medida provisória. Na conversão para a lei, houve uma discussão, e aí Cristiano participou da discussão no Congresso, então ele vai poder também falar sobre esses bastidores, mas o fato é que não se entendeu como madura o suficiente essa vedação, né, e aí entendeu-se necessário maiores digressões, maiores delineamentos, né, para que essa caracterização do devedor quanto mais, ela de fato traga uma segurança maior para se considerá-la impeditiva para a realização da transação. Então, é um ponto aí que está em aberto, né, e aguardando um projeto de lei para solucioná-lo. Eu acho que a gente ainda não tem, né, Bernardo? Não. A gente tem a definição aguardando. do que é o devedor quanto mais. Então, eu acredito que, por hora, por exemplo, nesse caso que o Fernando coloca aqui, é a formação de grupo. Vamos imaginar que a Procuradoria já caracteriza aquelas pessoas jurídicas e físicas como fazendo parte de um grupo econômico de fato, por exemplo. Aí, se eles quiserem reconhecer que eles fazem parte daquele grupo e pagar a dívida de todo mundo, pode fazer transação, não tem problema nenhum. Né? Isso, inclusive, está previsto na norma de execução, na portaria, exatamente. Agora, realmente, eu acredito que se a Procuradoria trata aqueles contribuintes, né, teve uma operação de fraude fiscal estruturada, enfim, está lidando, já pediu a formação de grupo econômico e tal, não dá para considerar, para fins de capacidade econômica daquele contribuinte, só um desses aí, e sim a totalidade dos débitos de todo aquele conglomerado que está sendo tratado como tal pela Procuradoria, né? Agora, claro que isso tudo vai depender de como está o andamento das ações judiciais, se teve cautelar fiscal, como foi a resposta do Poder Judiciário. Eu acho que tudo isso faz parte da negociação que venha a ser travada entre essas empresas que fazem parte de um grupo e a Procuradoria, né? Eu acho que o Cristiano pode complementar aí. Doutor Bernardo, quer dizer mais algum complementar? Só a última pergunta aqui que fizeram, né, doutor Bernardo, com base nessa interpretação da solidariedade, com base no artigo 124, como a PGFN interpreta o parágrafo único do artigo 134, que só permite a responsabilização em matéria de penalidades as de caráter moratório. Se eu entendi bem aqui a pergunta, na verdade, essa disposição do artigo 134, parágrafo único, né, que trata dessa responsabilidade e em matéria de penalidades, ela afasta e mantém apenas a de caráter moratório, ela tem por intuito, né, manter para esse responsável apenas aquelas multas moratórias decorrentes ou da ausência de pagamento de tributo ou decorrentes do não pagamento a tempo desse tributo, né? E aí exclui-se com isso as multas de ofício e multas isoladas, né? Essa foi a intenção da norma e imagino que seja isso que ela queira esclarecer. Aí das perguntas que chegaram para mim foram essas. Obrigado. Obrigada, doutor Bernardo. Realmente, como está se falando em nova regulamentação, já fica marcado o próximo, para quando sair a nova regulamentação, para a gente voltar aqui, tá certo? Mas aí, só abusando um pouquinho do direito aqui da IPET que está promovendo, eu só gostaria de fazer duas últimas perguntas. Uma para a doutora Juliana, no caso, e se existe o débito lá dentro do processo e que está se discutindo questões, está sendo cobrados débitos relativas às questões que o Supremo já decidiu favoravelmente.
Nesse caso, a Procuradoria pode rever e já considerar, no bojo da transação, reduzir isso, admitindo essa parte. E a outra é para o doutor Cristiano, no sentido de seguinte: o contribuinte ele está em execuções em várias regiões, Rio Grande do Sul, São Paulo, primeira região. Nesse caso, ele vai juntar todas as execuções num lugar só, onde seria esse lugar, ou ele tem que propor em cada lugar uma transação. Tá? E, nesse caso, doutor Bernardo, se o contribuinte quer fazer a execução dentro da Procuradoria, ele se dirige para onde? 2 minutos para cada um responder, que a gente já está aqui há 2 horas e por mim cabe muitos, porque eu estou querendo realmente adotar esse instituto para meus clientes para terminar logo com esses litígios. Doutor Cristiano. Vamos lá. É o seguinte, a questão de pluralidade de dívidas, né? O contribuinte, normalmente, empresas que têm atuação em mais de uma unidade da federação, vez por outra, se encaixam nessa situação, né? E a nossa orientação é sempre no sentido que o contribuinte pode fazer esse pedido junto a qualquer dessas unidades que ele possui dívida. O ideal é que ele vá para a unidade de seu estabelecimento principal, né? E aí, internamente, a PGFN vai fazer essa comunicação entre as demais unidades envolvidas. Em algumas situações, dependendo do valor desse passivo, pode ser necessária a assinatura de mais de um procurador regional. A nossa portaria ela regulamenta essa hipótese, ela traz a situação, estabelece as alçadas. Então, existem casos e a gente já fez um assim, que foi necessária a assinatura de 3 regionais. Eu acho que foi lá em São Paulo, na terceira região, foi uma transação em que envolveu o mesmo instrumento. Então, mas isso é uma questão que a PGFN se organiza, não é necessário que o contribuinte faça pedidos em todas as unidades que ele possui dívida. A recomendação é: procure a unidade do seu estabelecimento principal, da sua matriz, e lá faça o pedido, e fazendo lá, a PGFN internamente vai fazer essa comunicação e essa análise conjugada, né? Se fizer perante uma unidade que possui dívida, também é possível, mas a gente orienta que prefira a unidade que ele tem digamos assim, um maior relacionamento, que é a unidade até que conhece melhor a situação do próprio contribuinte, que está mais acostumado com os processos daquele contribuinte, mas é possível fazer perante qualquer unidade dessas que ele tenha dívida. E aí cabe a essa unidade, identificando que é uma hipótese que envolve dívidas de outras jurisdições, digamos assim, fazer essa comunicação com todos e alinhar internamente e colher as autorizações necessárias. Tá? Então, e complementando somente o que o Bernardo e a Juliana colocaram, é isso mesmo. No caso de grupo, é uma análise que deve ser feita conjugada, né? Olhar as empresas, olhar os integrantes do grupo. A portaria trata desse ponto, fala que a capacidade de pagamento do grupo poderá ser verificada de acordo com a situação de todos os integrantes. E aí, no caso concreto, vai se verificar qual é a extensão. Caso um dos responsáveis venha querer fazer em nome próprio a transação das dívidas de todo o grupo, vai ser verificado qual é a situação dele perante o grupo, né? Qual é o nível de envolvimento dele com o passivo, né? E aí essa análise sendo feita, pode ser considerada a capacidade não só dele, mas também do devedor principal, digamos assim, que foi quem praticou o fato gerador. Tá? Sobre o devedor quanto mais, realmente ele trouxe essa restrição ao devedor quanto mais, mas, entretanto, a gente ainda não tem a definição do que é um devedor quanto mais. Então, por enquanto, essa previsão, essa vedação que está na lei de transação, ela não tem eficácia. Ela guarda o nosso projeto de lei 1646 de 2019, que está numa comissão especial formada no âmbito da Câmara dos Deputados, está em análise já final, a comissão já fez audiências públicas, já superou todas as etapas do processo legislativo, e a gente espera que, assim que terminar essa frente de priorização dos projetos relacionados ao enfrentamento da crise, da pandemia, a gente consiga retomar essa discussão, que é uma discussão importante, né? Mas não necessariamente um devedor que praticou o que a gente chama de fraude fiscal estruturada, nem sempre ele vai ser um devedor quanto mais. Então, o devedor quanto mais, ele exige, nos termos que está no PL, um procedimento para a caracterização dele como quanto mais, ele exige a prática de fraude, exige um passivo de um determinado montante e exige que esse passivo tenha sido rolado por um determinado período de tempo.
Então, é uma série de requisitos e tem um procedimento prévio assegurado e contraditório ao contribuinte para que ele seja usado como quanto mais. Tá? Então, acho que é... Obrigada, doutor Cristiano. Doutor Bernardo. Bom, quem tiver interesse em fazer transações, a Procuradoria Regional da Quinta Região está de portas abertas, né? De preferência por via remota, por enquanto, né? No meio da pandemia. A gente tem todos os canais abertos, telefone, a gente está disponível para reuniões virtuais, mas havendo necessidade também, presencialmente a gente atende, né? E a gente está de portas abertas na sede, sempre que houver interesse, basta entrar em contato que a gente está à disposição. Ótimo. Muito obrigada, foi realmente um prazer enorme, muito elucidativo as questões que trouxeram, né? Quero agradecer ao doutor Cristiano, a doutora Juliana, ao doutor Bernardo, ao doutor Antônio Souza, por essa oportunidade de estarmos aqui debatendo esse tema tão importante. Obrigada a todos. Acho que caiu a chamada dela, mas assim, deixa eu ver só se ela retorna. Se não retornar aqui, eu faço encerramento. Deixa eu ver só. Não, acho que caiu mesmo a conexão dela. Não, acho que voltou agora. Mas só enquanto ela não estabelece, só uma perguntinha. Mas o desconto do responsável, pessoa física, por exemplo, aquele que foi redirecionado para uma solução irregular, que quer pagar, ele é o desconto da pessoa, o limite de desconto, na verdade, é da pessoa física ou da pessoa jurídica? Doutora Juliana. Ah, é para mim? Essa Olha, eu acho que nesse caso ele está respondendo por um débito da pessoa jurídica, né? Então, eu acredito que ele entraria no percentual de desconto da jurídica. Você concorda, Cristiano? Em regra geral, a gente realmente assim, a gente não pode, eu acho que não dá para cravar uma resposta aqui, porque vai depender da situação. Às vezes aquela pessoa jurídica também não mais existe. Vai depender do caso. Um caso em que há esses casos que a gente estava se referindo quando a gente começou a abordar o assunto, caso de fraude fiscal em que existe um grupo atuando, aí realmente eu acho que é nesse sentido. A gente vai olhar, aquele grupo é uma organização empresarial, né? Mas é outras situações em que é aquela empresa que entrou na dissolução irregular há muito tempo, que a empresa não mais existe e que nem tem mais capacidade de pagamento. E a dívida está em cima da pessoa física, né? Ele está como corresponsável e ele que tem a capacidade de pagamento mesmo. Então, nesse caso, eu acho mais apropriado chegar na condição dele. Né? Diferente quando existe uma organização que foi criada em que o sujeito utilizou várias pessoas jurídicas, em que é um débito de uma organização. Nesse caso, eu acho que é mais próprio considerar o limite da pessoa jurídica, né? Porque senão até para não, digamos assim, beneficiar o sujeito numa situação dessa em que há a fraude estruturada no meio, né? E a Mary tinha perguntado para mim, acabou que eu não respondi, se uma tese já fixada pelo Supremo, né? Se teria como transacionar. Veja, isso é a transação do contencioso e, assim, no caso, imagina-se que nós estamos diante de uma tese jurídica controvertida, de forma que o contribuinte ele abre mão da discussão judicial e a Fazenda abre mão do recebimento integral daquele crédito. Então, nós imaginamos que, nesse caso, eu ainda não tenho uma definição do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Se eu já tiver uma definição do tema pelo Tribunal Federal, na minha opinião, não cabe a transação. Agora, se eu tiver uma definição de um tema, mas no momento em que eu vou executar aquela decisão, aí eu tenho novas controvérsias que surgem decorrentes dessa execução desse julgado, aí já é outra história, né? Na verdade, eu não estou mais discutindo o ponto definido pelo Supremo Tribunal Federal, até porque se o Supremo já definiu, se for a favor do contribuinte, não faz o menor sentido que a Fazenda ofereça um desconto, e ao contrário, se foi a favor da Fazenda, no menor sentido, desculpa, se for a favor do contribuinte, não há o menor sentido que ele abra mão de qualquer benefício ali, enfim, de ter a integralidade do não pagamento do crédito. Então, nesse sentido, tá bom?
Olha, muito obrigada. Uma coisa a gente pode ter certeza aí para os três, quando disser tchau, responde. A Procuradoria da Fazenda Nacional está com boa vontade no sentido de realmente aplicar na prática, né? Porque é redundante, mas aplicar essa transação. E vai ter assim, agora na época de Covid, e as pessoas com dificuldade de pagamento vai olhar com os olhos mais generosos essas transações. As últimas palavras de cada um. Obrigada a todos. Doutor Cristiano. Obrigado por mais essa oportunidade, né? Eu reitero que a PGFN está à disposição para qualquer evento dessa natureza, né? A gente sabe da importância, principalmente se tratando do Instituto Novo, que desperta muitas dúvidas, né? E então realmente é importante esse diálogo, né? Como o IPET sempre faz e permite que a gente interaja com um público bem qualificado, né? E a gente espera realmente que essas transações elas aumentem, né, e que aconteçam. O contribuinte pode contar com essa possibilidade. É um instituto que veio para ficar, que está sendo aplicado e que o contribuinte tem que ter a tranquilidade que, na hora que ele estiver passando por uma situação de dificuldade, né, e tem aquele passivo fiscal, não está conseguindo honrar pelos meios ordinários, ele pode se dirigir à unidade da PGFN. As nossas equipes estão lá preparadas, estão lá aguardando, né, para receber. E, não raro, vão ser os casos em que as nossas equipes vão procurar os contribuintes. Nós vamos adotar uma postura também ativa. Vamos identificar situações em que há essa capacidade reduzida e vamos propor, a proposta individual também pode ser feita pela PGFN, não só pelo contribuinte. Além, é claro, dos casos de adesão, em que a gente espera essa semana estar divulgando aqui uma nova modalidade, né, em que a gente vai fazer transação, vai ofertar uma transação por adesão, olhando a capacidade do pagamento e refletindo os efeitos da pandemia. Então, a gente vai pegar a nossa de capacidade de pagamento, vai ser feita levando em consideração a realidade atual e vamos tentar chegar numa proposta que dê condições e que todos superem esse momento de dificuldade. Então, a PGFN quer ser um elemento que auxilie e ajude esse processo. Tá? Então, mais uma vez, obrigado. E, doutora Mary, venha assinar seu primeiro acordo. O Bernardo vai preparar lá para você assinar o primeiro acordo de transação. Isso, obrigado. Me aguarde. Boa noite, Juliana, pessoal. Obrigada. Só tenho a agradecer, Mary. Fico à disposição. A PRFN da Terceira Região está à disposição, portas abertas para os contribuintes e realmente muito empenhada em fazer acontecer a transação. Eu fiquei muito lisonjeada de estar aqui com os meus colegas, a quem eu tenho uma admiração enorme também estar com você e com o Antônio, sempre tão gentis aí na condução dos debates. Obrigada. Obrigado, doutora Juliana. Doutor Bernardo. Bom, queria agradecer também a oportunidade, foi uma satisfação enorme, né, esse bate-papo aqui sobre um tema tão interessante e muito bem conduzido aí por Antônio e Marielbe. E um grande abraço a todos, né, os colegas que estão aqui e quem está assistindo a gente, em especial a Juliana e Cristiano, queridos colegas que eu estimo muito. Um grande abraço. Obrigada a todos, foi um privilégio estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.